Imagine a cena. Um avião particular luxuoso, estacionado na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Dentro dele, uma mulher de apenas 29 anos sente seu mundo desmoronar em questão de segundos. Camila Torres, engenheira de manutenção aeronáutica, jamais imaginaria que aquele dia seria o último em que pisaria naquele avião como funcionária. E o primeiro dia de uma transformação que ninguém esperava. Saia do meu avião. 4 palavras. Apenas 4 palavras ditas com tanto desprezo, com tanta frieza, que cortaram mais fundo que qualquer faca. E o pior, elas foram ditas pelo homem que ela amava. Eduardo Monteiro, o CEO milionário da Aerolux, expulsou Camila na frente de investidores estrangeiros, tratando-a como se ela fosse absolutamente nada. Mas o que acontece quando uma mulher humilhada decide que não vai apenas sobreviver, mas renascer? O que acontece quando a dor se transforma em propósito? Essa é a história de Camila. Uma história de queda, reconstrução e um amor verdadeiro que nasceu justamente quando ela achava que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Antes de continuarmos, me diga nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você já está curiosa para saber como essa história termina, deixe seu like aqui. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa para você. Vamos juntas nessa jornada? Camila Torres não nasceu em berço de ouro. Ela nasceu em uma casa simples no interior de São Paulo, em uma cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo. Seu pai, seu Joaquim, havia sido piloto comercial durante muitos anos, até que problemas de saúde o forçaram a se aposentar mais cedo do que gostaria. Sua mãe, Dona Helena, era costureira e trabalhava em casa, consertando roupas para as vizinhas e fazendo alguns vestidos por encomenda. A infância de Camila foi marcada por 2 coisas: amor e aviões. Amor, porque seus pais sempre fizeram de tudo para que ela nunca sentisse falta de nada essencial. E aviões, porque desde pequena ela ouvia as histórias do pai sobre voos, sobre turbulências superadas, sobre a sensação de liberdade que só quem pilota conhece. Aos 7 anos, Camila ganhou um avião de brinquedo de madeira que o próprio pai fez para ela. E foi ali, brincando no quintal de terra batida, que ela decidiu: um dia ela também voaria. Não como piloto, como o pai sonhava, mas de um jeito diferente. Ela queria entender como aquelas máquinas funcionavam, como era possível algo tão pesado flutuar no céu. Na adolescência, enquanto as amigas sonhavam com casamento e festas, Camila sonhava com engenharia. Estudou feito louca. Pegou ônibus durante anos para fazer cursinho preparatório na cidade vizinha e finalmente conseguiu entrar em uma universidade pública em Campinas para estudar engenharia aeronáutica. Foram anos difíceis. Ela dividia um apartamento minúsculo com outras 3 meninas. Trabalhava aos finais de semana dando aulas particulares de matemática e muitas vezes dormia apenas 4 horas por noite. Mas Camila tinha fogo nos olhos. Ela tinha um propósito, e isso fazia toda a diferença. Quando se formou, aos 24 anos, foi um dos dias mais felizes da vida de seu Joaquim. Ele chorou ao vê-la de beca, segurando o diploma. "Minha filha vai mais longe do que eu jamais fui", ele disse com a voz embargada. E Camila realmente foi longe. Ela conseguiu um estágio em uma pequena empresa de manutenção aeronáutica em Campinas. Impressionou os chefes com sua dedicação e conhecimento técnico, e em menos de 2 anos foi efetivada. Logo depois, recebeu uma proposta que parecia um sonho: trabalhar na Aerolux, uma das maiores empresas de aviação executiva do país, sediada em São Paulo. A Aerolux não era uma empresa qualquer. Era uma companhia familiar, fundada pelo avô de Eduardo Monteiro, e que atendia empresários, artistas e até políticos importantes.
Trabalhar lá significava prestígio, um salário excelente e a chance de trabalhar com aeronaves de última geração. Camila aceitou sem pestanejar. Mudou-se para São Paulo, alugou um apartamento pequeno, mas arrumadinho, na zona leste da cidade e começou a trabalhar. Seus primeiros meses foram intensos. Ela era a única mulher na equipe de manutenção, e isso significava que precisava provar seu valor todos os dias. Alguns colegas a respeitavam, outros nem tanto. Mas Camila não ligava. Ela amava o que fazia. Foi em uma dessas semanas intensas de trabalho que ela conheceu Eduardo Monteiro pessoalmente. Ele tinha 35 anos na época, era bonito, charmoso, sempre bem vestido e com aquele jeitinho de quem nasceu sabendo que o mundo estava aos seus pés. Eduardo era o CEO da empresa, o herdeiro direto, o homem que comandava tudo. No começo ele mal notava Camila. Ela era apenas mais uma funcionária, mais um nome na folha de pagamento. Mais um dia, durante uma inspeção de rotina em um dos jatos particulares, algo deu errado. Um problema técnico que poderia ter atrasado um voo importante de um cliente bilionário. Camila identificou o defeito em minutos, consertou com precisão e eficiência e o voo saiu no horário. Eduardo ficou impressionado. Ele a chamou em sua sala, elogiou seu trabalho, perguntou sobre sua formação. E pela primeira vez, Camila sentiu que estava sendo vista. Não apenas como engenheira, mas como pessoa. A partir dali, algo mudou. Eduardo começou a pedir a opinião dela sobre melhorias técnicas, a incluí-la em reuniões importantes, a convidá-la para eventos da empresa. Camila, que sempre fora focada apenas no trabalho, começou a perceber que havia algo mais naqueles olhares. Eduardo era atencioso. Mandava flores para a mesa dela sem motivo aparente. Perguntava se ela havia almoçado. Oferecia carona quando chovia. E Camila, que nunca havia tido um relacionamento sério, que sempre colocara a carreira em primeiro lugar, começou a se permitir sonhar com algo que ia além dos aviões. Eles começaram a namorar 6 meses depois. Foi tudo muito discreto no começo, porque Eduardo dizia que não queria que os funcionários ficassem falando. Camila aceitou, porque confiava nele. Acreditava que ele a amava de verdade, que não ligava para o fato de ela ser uma menina do interior sem sobrenome importante. Durante quase um ano, eles viveram algo que parecia um conto de fadas. Eduardo a levava para jantares românticos, viajavam juntos aos finais de semana, e ele dizia que ela era a mulher mais inteligente que já havia conhecido. Camila se sentia completa. Tinha a carreira que sempre sonhou e, finalmente, tinha alguém ao seu lado. Mas, aos poucos, pequenas coisas começaram a incomodar. Eduardo raramente a apresentava para a família. Quando estavam em eventos sociais, ele a tratava de forma mais distante, e sempre que ela sugeria alguma melhoria técnica na frente de outras pessoas, ele mudava de assunto rapidamente, como se estivesse desconfortável. Camila tentava ignorar esses sinais. Afinal, ele era carinhoso quando estavam sozinhos. Dizia que a amava. E ela, apaixonada, acreditava que o resto era apenas insegurança dela, até que veio aquele dia, o dia em que tudo desmoronou. Eduardo havia marcado uma reunião importante com investidores japoneses que estavam interessados em fechar um contrato milionário com a Aerolux. A reunião seria dentro de um dos jatos executivos da empresa, estacionado no aeroporto de Congonhas. Eduardo pediu para Camila verificar pessoalmente se tudo estava perfeito na aeronave antes da reunião. Ela fez tudo com o cuidado de sempre, checou cada detalhe, cada sistema, garantiu que o avião estava impecável. E quando os investidores chegaram, ela estava terminando as últimas verificações. Eduardo entrou no avião acompanhado dos 3 japoneses. Todos de terno, sérios, com aquela postura formal de grandes empresários.
Ele cumprimentou Camila com um aceno rápido de cabeça, quase como se ela fosse uma estranha. Ela achou estranho, mas entendeu que ele estava em modo profissional. A reunião começou. Camila ia sair discretamente, mas um dos investidores fez uma pergunta técnica sobre o sistema de turbinas. Eduardo titubeou. Ele não sabia a resposta com precisão. E Camila, querendo ajudar, querendo que tudo desse certo para ele, se aproximou e educadamente ofereceu a explicação técnica. Ela falou com clareza, com segurança, respondeu à pergunta do investidor de forma completa. O japonês sorriu, satisfeito com a resposta. E foi nesse momento que Camila viu algo nos olhos de Eduardo que nunca havia visto antes. Raiva, humilhação, desprezo. Ele se levantou bruscamente, interrompeu Camila no meio da frase e disse, com uma voz fria que ela jamais esqueceria, "Você está ultrapassando seus limites. Saia do meu avião. Agora!" Camila ficou paralisada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Eduardo, eu só estava..." "Saia!" Ele praticamente gritou. "Você é apenas uma funcionária de manutenção. Não foi chamada aqui para dar palpites. Saia imediatamente antes que eu chame a segurança." Os investidores ficaram em silêncio, constrangidos. Camila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não ia chorar ali, não na frente daquelas pessoas. Ela apenas pegou sua maleta de ferramentas, baixou a cabeça e saiu do avião com as pernas tremendo. Naquele momento, descendo a escada daquele jato, Camila Torres sentiu que havia perdido tudo: o emprego, o amor, a dignidade. Tudo em questão de segundos. Mas o que ela ainda não sabia é que aquela queda seria apenas o começo de um voo muito mais alto. Camila não lembra direito como saiu do aeroporto naquele dia. Suas pernas se moviam automaticamente, uma na frente da outra, enquanto sua mente tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ela atravessou o saguão de Congonhas como se estivesse em um pesadelo, com a maleta de ferramentas pesando em sua mão e o coração despedaçado no peito. As pessoas passavam por ela apressadas, preocupadas com seus próprios compromissos, sem fazer ideia de que ali, naquela mulher de olhos vermelhos tentando segurar as lágrimas, havia um mundo inteiro desmoronando. Camila procurou um canto discreto, longe dos olhares curiosos, e finalmente deixou as lágrimas caírem. Foram lágrimas silenciosas, daquelas que doem tanto que nem som conseguem fazer. Como ele pôde? Como o homem que dizia amá-la, que segurava sua mão e sussurrava promessas, pôde humilhá-la daquela forma, na frente de estranhos, tratando-a como se ela fosse nada, como se todos aqueles meses juntos nunca tivessem existido? Camila pegou o celular com as mãos trêmulas e pensou em ligar para Eduardo, em tentar entender, em pedir explicações. Mas algo dentro dela, um resto de dignidade que ainda resistia, a impediu. Ela não ia implorar por respostas. Não ia se rebaixar ainda mais. Guardou o celular na bolsa e chamou um táxi. Durante todo o trajeto até seu apartamento na Zona Leste, Camila ficou em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver nada. O motorista, um senhor de uns 60 anos, percebeu que algo estava errado e respeitou o silêncio dela. Às vezes, as pessoas sabem quando alguém precisa apenas de um momento de paz. Quando finalmente chegou em casa, já era final de tarde. Camila abriu a porta do apartamento, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. Deitou-se na cama ainda vestida, abraçou o travesseiro e finalmente permitiu que os soluços viessem. Ela chorou como não chorava desde criança, com aquela dor profunda que parece não ter fim. As horas passaram. O apartamento ficou escuro, porque ela não teve forças nem para acender a luz. O celular tocou várias vezes, mas ela não atendeu. Não queria falar com ninguém.
Não tinha palavras para explicar a dor que sentia. Foi só na manhã seguinte, quando o sol começou a entrar pela janela do quarto, que Camila percebeu que havia passado a noite inteira acordada, apenas deitada, com os olhos fixos no teto. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava longe, revivendo cada segundo daquela humilhação. Ela se levantou, olhou-se no espelho do banheiro e quase não se reconheceu. Os olhos estavam inchados, o rosto pálido, os cabelos despenteados. Parecia uma versão apagada de si mesma, e talvez fosse exatamente isso que ela estava se tornando, uma versão apagada da Camila, que um dia foi cheia de sonhos e determinação. O celular tocou novamente. Dessa vez, era Patrícia, sua amiga desde os tempos de faculdade. Camila pensou em não atender, mas sabia que Patrícia não ia desistir. Ela atendeu com a voz fraca, quase sumida. Camila, meu Deus, onde você está? Tentei te ligar ontem a noite inteira. A voz de Patrícia estava carregada de preocupação. Estou em casa, Pat. Foi tudo que Camila conseguiu dizer. O que aconteceu? Está todo mundo comentando na empresa que você saiu do aeroporto chorando ontem. Eduardo disse alguma coisa? Camila sentiu um nó na garganta ao ouvir o nome dele. Ele me expulsou do avião, Pat, na frente dos investidores. Me tratou como se eu fosse um lixo. Houve um silêncio do outro lado da linha. E então Patrícia disse, com uma firmeza que Camila não esperava: Eu vou aí agora. Não saia daí. 20 minutos depois, Patrícia estava na porta do apartamento com uma sacola de pães, frutas e um café quentinho. Ela abraçou Camila sem dizer nada, porque sabia que às vezes o silêncio cura mais do que 1000 palavras. E ali, nos braços da amiga, Camila finalmente se permitiu desabar de verdade. Elas sentaram no sofá e Camila contou tudo, cada detalhe. Desde o momento em que tentou ajudar até as palavras cruéis de Eduardo, a forma como ele a olhou com desprezo, como se ela fosse uma intrusa. Patrícia escutou tudo com atenção, segurando a mão da amiga, e a cada parte da história sua expressão ficava mais indignada. Esse homem é um covarde, Camila, um covarde que nunca mereceu você. Patrícia não conseguia esconder a raiva na voz. E sabe o que é pior? Ele fez isso porque se sentiu diminuído na frente daqueles investidores. Ele te humilhou, porque você mostrou que sabe mais do que ele. É puro ego ferido de homem inseguro. Camila balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. Mas eu o amava, Pat. Como eu pude amar alguém capaz de fazer isso comigo? Porque você é humana, porque você acreditou nas palavras dele, nos gestos dele. Você não tem culpa de ele ser uma pessoa falsa, Camila. A culpa é toda dele. Nos dias seguintes, Camila tentou voltar ao trabalho. Mas no momento em que colocou os pés na Aerolux, sentiu todos os olhares sobre ela. As pessoas cochichavam nos corredores, algumas com pena, outras com uma curiosidade mórbida. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas todos sabiam que algo grave tinha rolado entre ela e o CEO. Eduardo não apareceu na empresa durante aquela semana. Mandou seu assistente comunicar que Camila estava sendo realocada para outra função. Na prática, significava que ela estava sendo afastada, provavelmente como prelúdio de uma demissão disfarçada. Camila não aguentou. Não ia ficar ali, sendo tratada como uma pária, sendo sussurrada pelos corredores, perdendo aos poucos sua dignidade. No final daquela mesma semana, ela pediu demissão. Entregou o crachá, limpou sua mesa e saiu da Aerolux para nunca mais voltar. Pelo menos, era isso que ela pensava naquele momento. Mas sair da empresa não significou que a dor tinha ido embora. Na verdade, piorou, porque agora Camila estava em casa, desempregada, sem rumo e com a mente sendo consumida por pensamentos destrutivos. Ela começou a questionar tudo. Será que tinha sido atrevida mesmo? Será que tinha ultrapassado limites?
Será que Eduardo estava certo? Seu pai, seu Joaquim, ligava todos os dias. Dona Helena insistia para que ela voltasse para o interior, para ficar um tempo com eles, para se recuperar. Mas Camila se recusava. Ela não queria que os pais a vissem daquele jeito, quebrada, sem forças. Seu Joaquim tinha tanto orgulho dela e agora ela sentia que tinha decepcionado todo mundo. As semanas se arrastavam. Camila mal saía de casa, vivia de pijama, comia mal, dormia pior ainda. As economias estavam acabando e logo ela precisaria tomar decisões práticas sobre o que fazer da vida. Mas como pensar no futuro quando o presente doía tanto? Foi Patrícia quem, mais uma vez, a puxou de volta à realidade. Ela apareceu no apartamento de Camila em uma manhã de sábado, decidida e firme. Chega, Camila, chega de se afundar nessa dor. Eu entendo que você está sofrendo, entendo que foi horrível, mas você não pode deixar que esse homem destrua tudo que você construiu. Você é uma engenheira brilhante, você tem capacidade, tem conhecimento, tem talento. E vai deixar tudo isso morrer por causa de um idiota que não soube te valorizar? Camila olhou para a amiga com olhos cansados. Eu não sei mais quem eu sou, Pat. Não sei mais do que sou capaz. Então vamos descobrir juntas. Patrícia sentou ao lado dela e segurou suas mãos. Você precisa sair de São Paulo. Precisa recomeçar longe daqui, longe dessas memórias ruins. Eu tenho contatos em Campinas, na área de manutenção aeronáutica. Posso te ajudar a começar de novo. Camila ficou em silêncio por um longo tempo. A ideia de recomeçar parecia assustadora, mas ao mesmo tempo, talvez fosse a única saída. Ficar ali, naquele apartamento, naquela cidade que agora só lhe trazia dor, não estava levando a lugar nenhum. Eu não tenho dinheiro para começar nada, Pat. Mal tenho para pagar o aluguel dos próximos meses. Então vamos fazer o seguinte. Você vende o que não é essencial, junta uma graninha e se muda para Campinas. Fica na minha casa até se organizar. E aí a gente vê o que dá para fazer. Mas você precisa tomar essa decisão. Precisa escolher entre afundar ou nadar. Naquela noite Camila não conseguiu dormir. Mas dessa vez não foi por causa da dor. Foi por causa de uma fagulha, pequenininha, mas real, que começou a brilhar dentro do seu peito. Uma fagulha de algo que ela pensava ter perdido para sempre. Esperança. Nos dias seguintes, Camila tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ela colocou o carro à venda. Era um carro simples, mas que ela tinha comprado com o suor do seu trabalho e que representava uma conquista importante. Vender aquele carro era como vender um pedaço da sua história. Mas ela precisava de dinheiro para recomeçar. Um senhor de Curitiba, que estava em São Paulo a trabalho, viu o anúncio e se interessou. Eles marcaram de se encontrar em um estacionamento na Zona Sul. Camila levou toda a documentação, o coração apertado, mas decidida. O homem era simpático, de uns 40 anos, e inspecionou o carro com cuidado. Você cuidou bem dele. Vejo que é uma pessoa responsável. Tentei cuidar bem de tudo que é meu, Camila respondeu, com uma tristeza na voz que ela não conseguiu disfarçar. O homem percebeu. Às vezes a gente precisa se desfazer de coisas que amamos para conquistar coisas ainda melhores, moça. Já passei por isso. Camila apenas assentiu, porque se falasse ia chorar. A venda foi concluída rapidamente. Ela assinou os papéis, recebeu o dinheiro em espécie e viu o carro indo embora. Foi como despedir de mais um pedaço da vida que ela tinha antes. Mas enquanto voltava para casa de metrô, segurando a bolsa com o dinheiro, Camila fez uma promessa para si mesma. Ela ia usar cada centavo daquele dinheiro para reconstruir sua vida. Não ia desperdiçar, não ia desistir. Eduardo Monteiro tinha tirado muita coisa dela, mas não ia tirar sua capacidade de lutar. Uma semana depois, Camila estava com as malas prontas, o apartamento vazio, as chaves na mão.
Ela olhou pela última vez para aquele espaço que tinha sido seu lar durante anos e sentiu uma mistura estranha de tristeza e alívio. Estava deixando para trás as memórias ruins, mas também as boas. Estava deixando para trás a versão dela que acreditava em contos de fadas. Patrícia chegou com o carro para buscá-la. Colocaram as malas no porta-malas e partiram rumo a Campinas. Durante o trajeto pela rodovia, Camila olhava pela janela e pensava em tudo que tinha acontecido. 3 meses atrás, ela tinha uma carreira promissora, um namorado que ela achava que era o amor da sua vida, um futuro brilhante pela frente. Agora, tinha apenas uma mala de roupas, algumas economias e uma ferida profunda no coração. Mas também tinha algo novo, a certeza de que precisava se tornar mais forte. Precisava aprender a confiar em si mesma e não nos outros. Precisava descobrir que seu valor não dependia da aprovação de ninguém. Quando finalmente chegaram em Campinas, já era final de tarde. A casa de Patrícia era simples, aconchegante, em um bairro tranquilo. Camila entrou e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ali pudesse ser um novo começo. Naquela noite, as 2 amigas jantaram juntas, conversaram sobre planos, sobre possibilidades. Patrícia mencionou que conhecia algumas pessoas na área aeronáutica em Campinas, que poderia fazer algumas apresentações. Camila agradeceu, mas por dentro ainda sentia medo, medo de não ser boa o suficiente, medo de confiar de novo e se dar mal, medo de nunca mais conseguir ser quem era antes. Mas a vida, como Camila ia descobrir em breve, tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. E o caminho dela estava prestes a cruzar com o de alguém que ia mudar tudo, alguém que ia ensiná-la que recomeçar não significa esquecer a dor. Significa aprender a carregar essa dor de um jeito que não te impeça de voar. Os primeiros dias de Camila em Campinas foram estranhos. Ela acordava de manhã sem ter para onde ir, sem uma rotina, sem um propósito claro. Patrícia saía cedo para trabalhar, e Camila ficava sozinha naquela casa que não era sua, tentando descobrir o que fazer com os pedaços da vida que sobraram. Ela passava as manhãs procurando vagas de emprego na internet, mas sempre que via uma oportunidade interessante, algo dentro dela travava. E se não fosse boa o suficiente? E se a humilhassem de novo? E se descobrissem o que tinha acontecido na Aerolux e ninguém mais quisesse contratá-la? O medo era maior do que a vontade de tentar. E isso a assustava, porque Camila nunca tinha sido medrosa. Ela sempre fora a menina corajosa que saiu do interior para conquistar o mundo. Mas agora, aquela coragem parecia ter evaporado junto com sua autoestima. Foi em uma tarde de quinta-feira, quase 2 semanas depois de ter chegado em Campinas, que Patrícia chegou em casa mais cedo e encontrou Camila deitada no sofá, olhando para o teto. Camila, a gente precisa conversar. Patrícia sentou-se na poltrona em frente, com aquela expressão séria de quem vai dizer algo importante. Você não pode continuar assim. Eu entendo que está com medo, entendo que está machucada, mas se você não fizer alguma coisa, vai acabar se afundando de vez. Camila virou o rosto, os olhos marejados. Eu estou tentando, Pati, mas não consigo. Toda vez que penso em voltar a trabalhar, lembro daquele dia, daquelas palavras dele e você deixa que aquele momento defina quem você é. Patrícia interrompeu, mas com delicadeza. Camila, aquilo foi horrível. Foi injusto. Mas não pode ser o final da sua história. Você tem que escrever um novo capítulo. E para isso, precisa dar o primeiro passo. Que primeiro passo? Eu não sei nem por onde começar. Patrícia respirou fundo. Lembra que eu te falei que tenho contatos aqui? Pois bem,
Um deles é um cara chamado Rafael Pacheco. Ele tem uma oficina de restauração de aviões antigos aqui em Campinas. É um trabalho pequeno, artesanal, bem diferente do que você fazia na Aerolux, mas é trabalho honesto e ele está precisando de ajuda. Camila sentou-se no sofá, interessada apesar do medo. Restauração de aviões antigos? Sim, ele pega aviões que estão abandonados, velhos, e devolve a vida para eles. É quase como uma arte. E olha, Camila, ele é um cara gente boa, ex-piloto comercial que largou tudo porque não aguentava mais a pressão das grandes companhias. Acho que vocês têm muito em comum. Camila ficou em silêncio, processando a informação. A ideia de trabalhar com aviões antigos, de forma mais artesanal, parecia estranha, mas ao mesmo tempo, havia algo de reconfortante nisso. Era como voltar às raízes, ao essencial. Eu não sei se estou pronta, Pat. Ninguém nunca está completamente pronto para recomeçar. A gente só começa e vai aprendendo no caminho. Patrícia pegou o celular. Vou ligar para ele agora e marcar para você conhecer a oficina, sem compromisso, sem pressão, só para você ver, conversar, sentir o ambiente. O que acha? Camila hesitou, mas algo dentro dela, aquela fagulha pequena que tinha nascido dias atrás, piscou de novo. Tudo bem, vamos ver. No sábado seguinte, Patrícia levou Camila até a oficina de Rafael. Ficava em uma área mais afastada do centro de Campinas, em um terreno amplo, cercado por árvores. Quando elas chegaram, Camila viu um galpão grande, meio enferrujado, mas charmoso do seu jeito. Na frente, havia partes de aviões espalhadas, como se fossem peças de um quebra-cabeça gigante, esperando para ser montado. Um homem saiu do galpão limpando as mãos em um pano. Era alto. Tinha uns 35 anos, cabelos castanhos levemente bagunçados e um sorriso tranquilo no rosto. Usava uma camiseta surrada e calças jeans manchadas de graxa. Patrícia, que surpresa boa! Ele cumprimentou a amiga com um abraço rápido e então voltou o olhar para Camila. E você deve ser a Camila. Prazer, sou o Rafael. Ele estendeu a mão e Camila apertou. A mão dele era áspera de quem trabalha muito, mas o aperto foi gentil. E havia algo nos olhos dele, uma sinceridade, que fez Camila se sentir um pouco menos tensa. Prazer, ela respondeu, tentando sorrir. Patrícia me contou um pouco sobre você. Engenheira de manutenção aeronáutica, formada em universidade pública, trabalhou em empresa grande. Isso é currículo de respeito. Rafael falou com naturalidade, sem soar bajulador. Era apenas uma constatação. Eu trabalhava. Agora estou procurando novos caminhos. Camila não sabia bem o que dizer, sem entrar em detalhes dolorosos. Rafael assentiu, como se entendesse perfeitamente. Às vezes, os novos caminhos aparecem quando menos esperamos. Quer conhecer a oficina? Camila aceitou, e os três entraram no galpão. O lugar era surpreendentemente organizado por dentro. Havia ferramentas penduradas nas paredes, bancadas de trabalho, peças de aviões em diferentes estágios de restauração. No fundo do galpão, um avião antigo, modelo dos anos 60, estava sendo restaurado. A fuselagem já estava limpa e parte das asas reconstruída. Nossa! Camila se aproximou do avião, tocando levemente a asa. É um Cessna 150, não é? Rafael sorriu, impressionado. Isso mesmo. Você sabe mesmo das coisas. Ele estava abandonado em um campo no interior de Minas. Levei quase 6 meses só para trazer ele até aqui e começar o trabalho. E quanto tempo vai levar para restaurar completamente? Camila perguntou, genuinamente interessada. No ritmo que estou, trabalhando sozinho, uns 2 anos talvez, mas não tenho pressa. Cada avião tem seu tempo, sabe? É quase como cuidar de um ser vivo que estava doente e está voltando à vida aos poucos. Havia uma paixão na voz dele que Camila reconheceu.
Era a mesma paixão que ela sentia quando trabalhava com aviões, antes de tudo desmoronar. Eles passaram a tarde conversando. Rafael contou sua história. Tinha sido piloto comercial durante 10 anos, voava rotas nacionais e internacionais, mas a pressão constante, os horários alucinantes e a falta de conexão real com o trabalho o deixaram esgotado. Ele teve um ataque de pânico durante um voo e percebeu que não podia mais continuar daquele jeito. Largou tudo, voltou para Campinas, cidade onde havia nascido, e abriu a oficina. Foi a melhor decisão que tomei. Ele disse, olhando ao redor com orgulho. Aqui eu trabalho no meu ritmo, faço o que amo e durmo em paz. Não tenho luxo, não tenho status, mas tenho tranquilidade. Camila ouvia tudo com atenção. Havia algo extremamente reconfortante em conhecer alguém que também tinha desistido do caminho brilhante para encontrar a própria paz. E você? Rafael perguntou com cuidado. Patrícia disse que você passou por algo difícil. Não precisa contar se não quiser, mas o que te trouxe até aqui? Camila olhou para Patrícia, que fez um sinal discreto de incentivo. Ela respirou fundo e decidiu ser honesta, pelo menos em parte. Eu trabalhava em uma grande empresa de aviação executiva. Achava que estava construindo uma carreira sólida, mas descobri que o ambiente era mais tóxico do que eu imaginava. Fui humilhada publicamente pelo meu chefe e acabei saindo. Desde então, estou tentando encontrar forças para recomeçar. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Então disse, com uma gentileza que quase fez Camila chorar. Sinto muito que tenha passado por isso, mas saiba que humilhação diz muito mais sobre quem humilha do que sobre quem é humilhado. Você não perdeu seu valor por causa disso, e se quiser, pode começar de novo aqui. Não posso pagar muito, mas posso oferecer um espaço onde você vai ser respeitada e onde seu conhecimento vai ser valorizado. Camila sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que ninguém falava com ela daquele jeito, com aquela sinceridade pura, sem segundas intenções. Eu não sei se sou capaz mais, ela confessou, a voz tremendo. Você é capaz, só precisa acreditar nisso de novo. Rafael sorriu. E acredite, eu sei como é difícil reconstruir essa confiança. Levei meses para conseguir entrar em um avião de novo depois do meu ataque de pânico, mas consegui. E você também vai conseguir. Antes que Camila pudesse responder, Patrícia interveio. E agora, o que você acha? Vai aceitar trabalhar aqui? Camila olhou ao redor do galpão, olhou para o avião em restauração, olhou para Rafael, que esperava sua resposta com paciência. E então, pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente. Não era a felicidade plena, não era a antiga confiança que ela tinha, mas era uma vontade tímida de tentar. Eu aceito. Ela disse quase em um sussurro. Rafael estendeu a mão novamente, e dessa vez, quando Camila apertou, ela sentiu que estava selando mais do que um acordo de trabalho. Estava selando um compromisso consigo mesma de não desistir. Nos dias seguintes, Camila começou a trabalhar na oficina. No início, tudo parecia estranho. Ela estava acostumada com aviões modernos, com tecnologia de ponta, com equipes grandes. Ali era tudo diferente. Eram apenas ela e Rafael, trabalhando em aviões antigos, com ferramentas simples, em um ritmo muito mais lento. Mas aos poucos, Camila começou a perceber a beleza naquilo. Havia algo de terapêutico em restaurar algo que estava quebrado, em devolver vida a algo que parecia perdido. Era quase como uma metáfora da própria vida dela. Rafael era um chefe completamente diferente de Eduardo. Ele não mandava, ele ensinava. Ele não criticava, ele incentivava. Quando Camila cometia algum erro, ele simplesmente mostrava como fazer diferente, sem julgamentos. E quando ela fazia algo bem feito, ele elogiava com sinceridade. Eles trabalhavam lado a lado todos os dias,
E aos poucos uma amizade verdadeira começou a nascer. Rafael contava histórias engraçadas dos seus tempos de piloto e Camila, lentamente, começava a se abrir sobre suas próprias experiências. Ela ainda não tinha coragem de contar tudo sobre Eduardo, mas contava sobre a pressão que sentia, sobre a solidão de ser a única mulher na equipe, sobre os pequenos machismos do dia a dia. E Rafael ouvia tudo com atenção, sem interromper, sem julgar. Apenas ouvia e validava os sentimentos dela. Certo dia, já tinham se passado quase 2 meses desde que Camila havia começado a trabalhar na oficina. Eles estavam ajustando a hélice do Cessna quando Rafael perguntou: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Camila olhou para ele um pouco tensa, mas assentiu. "Você ainda ama a pessoa que te machucou?" A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela ficou em silêncio, pensando na resposta. Será que ainda amava Eduardo? Ou será que o que ela sentia agora era apenas a dor da traição? "Eu não sei." Ela respondeu honesta. "Às vezes acho que sim. Às vezes acho que o que eu amava era a ideia dele, não quem ele realmente era. E você, já passou por algo assim?" Rafael sorriu tristemente. "Já. Fui casado por 5 anos. Ela não aguentou meu ataque de pânico, não aguentou me ver fraco. Me deixou quando eu mais precisava dela. Levei um tempo para superar, mas hoje entendo que foi melhor assim. Porque amor de verdade não abandona nos momentos difíceis." Camila sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Como você superou? Parando de culpar a mim mesmo e entendendo que eu merecia alguém que me amasse nas minhas fragilidades, não apenas nas minhas forças. Ele olhou para ela. Você também merece isso, Camila. Merece alguém que te valorize sempre, não só quando é conveniente. E naquele momento, olhando para Rafael sob a luz do sol que entrava pelas janelas do galpão, Camila percebeu algo que não tinha percebido antes. Ela estava começando a se curar, lentamente, um dia de cada vez, mas estava. As semanas continuaram passando. Patrícia trazia encomendas de pequenos serviços de manutenção através de seus contatos, e a oficina começou a ter um fluxo de trabalho mais constante. Nada grandioso, mas o suficiente para pagar as contas e até sobrar um pouco. Uma noite, enquanto estavam fechando a oficina, Rafael fez uma proposta inesperada. Camila, estive pensando. Você tem muito conhecimento técnico, muito mais do que eu em certas áreas. E se a gente transformasse isso aqui em algo maior? Não uma oficina gigante, mas algo especializado. Manutenção ecológica, com foco em eficiência energética. Tenho umas ideias, mas precisaria da sua expertise. Camila ficou surpresa. Sociedade. Sociedade. 50% para cada um. Decisões compartilhadas. Lucros compartilhados. O que acha? Era uma proposta arriscada. Camila ainda estava reconstruindo sua vida, ainda tinha medo de fracassar. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, ela via uma oportunidade real de construir algo seu, algo que ninguém poderia tirar dela. Eu preciso pensar, ela disse, mas já sabia qual seria a resposta. Naquela noite, Camila conversou com Patrícia sobre a proposta. A amiga ficou empolgada. Camila, isso é exatamente o que você precisa. Uma chance de reconstruir não apenas sua carreira, mas sua confiança. E Rafael é um cara sério, você sabe disso. Eu sei, mas tenho medo, Pat. E se eu fracassar de novo? E se você tiver sucesso? Patrícia rebateu. Camila, você não pode viver com medo do e se ruim. Às vezes você precisa apostar no e se bom. E agora, depois de tudo que você viu até aqui, me diz, o que você acha que Camila deveria fazer? Aceitar a sociedade e arriscar de novo, ou jogar seguro e continuar apenas como funcionária?
Deixe a sua opinião nos comentários e se você está gostando dessa história, deixa um like aqui. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa para você. Na manhã seguinte, Camila chegou na oficina decidida. Rafael estava trabalhando em uma asa quando ela entrou. Rafael, sobre sua proposta, eu aceito. Vamos ser sócios. Ele parou o que estava fazendo e sorriu, aquele sorriso sincero que ela já tinha aprendido a reconhecer. Sério? Você tem certeza? Tenho. Ou melhor, não tenho certeza de nada, mas vou tentar mesmo assim, porque ficar parada com medo é pior do que tentar e errar. Rafael se aproximou e estendeu a mão. Então, bem-vinda à sociedade, Camila Torres. Vamos fazer algo incrível juntos. E quando suas mãos se apertaram naquele acordo, Camila sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança verdadeira. Não a esperança ingênua que ela tinha antes, mas uma esperança madura, construída sobre a dor, sobre a queda, sobre o recomeço. Nos meses seguintes, Camila e Rafael trabalharam incansavelmente. Eles estudaram juntos novas tecnologias de manutenção, pesquisaram sobre eficiência energética em aeronaves e começaram a desenvolver ideias inovadoras. Não tinham muito dinheiro, então improvisavam, testavam, erravam e tentavam de novo. Mas havia algo diferente ali. Havia respeito mútuo, havia parceria verdadeira, havia um objetivo comum que não envolvia ego ou poder, apenas a paixão genuína por aviação. E aos poucos, sem que Camila percebesse claramente, algo mais começou a florescer entre ela e Rafael. Não era uma paixão avassaladora como tinha sido com Eduardo, era algo mais sutil, mais profundo. Era construído sobre conversas longas durante o trabalho, sobre risos compartilhados, sobre o apoio nos dias difíceis. Era o tipo de amor que nasce devagar, mas que cria raízes fortes. Certa tarde, enquanto trabalhavam juntos ajustando um motor, as mãos deles se tocaram acidentalmente. Foi um toque breve, mas ambos sentiram. Rafael olhou para ela e Camila viu algo nos olhos dele que a fez corar. Desculpa, ele disse, afastando a mão rapidamente. Não precisa se desculpar. Camila respondeu, o coração acelerado. Eles voltaram ao trabalho em silêncio, mas algo havia mudado no ar. Uma tensão boa, cheia de possibilidades. Naquela noite, quando Camila voltou para a casa de Patrícia, ela estava sorrindo. E pela primeira vez em mais de um ano, era um sorriso genuíno, vindo de um lugar de paz interior. Ela estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, dia após dia. E talvez, apenas talvez, estivesse encontrando não apenas um novo caminho profissional, mas também uma nova chance de amar de verdade, de forma saudável, com alguém que a via como igual. E o melhor de tudo, ela estava descobrindo que seu valor nunca dependeu da aprovação de Eduardo ou de qualquer outra pessoa. Seu valor sempre esteve ali, dentro dela, esperando para ser redescoberto. Os meses foram passando e a oficina de Camila e Rafael começou a ganhar vida própria. O que era apenas um galpão com aviões velhos se transformou em um espaço de criação, de inovação, de trabalho dedicado. Eles acordavam cedo, trabalhavam até tarde e cada dia trazia um novo desafio, uma nova descoberta. E sabe o quê? Obrigada por continuar aqui comigo nessa história. Sei que já passamos por muita coisa juntas, mas acredite, o melhor ainda está por vir. O que Camila está prestes a descobrir vai mudar tudo. A transformação de Camila era visível. Ela não era mais aquela mulher quebrada que chegou em Campinas meses atrás. Seus olhos tinham voltado a brilhar, seu sorriso aparecia com mais frequência e sua confiança estava sendo reconstruída, pedacinho por pedacinho. Claro que ainda havia dias difíceis, dias em que a lembrança da humilhação voltava e doía. Mas agora ela sabia lidar melhor com essa dor.
Rafael percebia essas mudanças e se orgulhava silenciosamente. Ele nunca forçava nada, nunca pressionava, apenas estava ali, presente, constante. Era exatamente o tipo de companhia que Camila precisava naquele momento da vida. Alguém que não tentava consertá-la, mas que caminhava ao lado dela enquanto ela se consertava sozinha. A dinâmica entre os dois era especial. Eles trabalhavam em perfeita sintonia, como se cada um soubesse exatamente o que o outro estava pensando. Quando Camila estava focada em um problema técnico, Rafael sabia que precisava deixá-la quieta. Quando Rafael estava frustrado com alguma peça que não encaixava, Camila trazia café e uma palavra de incentivo. E aos poucos, muito aos poucos, aquela amizade foi ganhando contornos diferentes. Olhares que duravam um segundo a mais, mãos que se tocavam e não se afastavam tão rapidamente, conversas que se estendiam noite adentro, sobre vida, sobre sonhos, sobre medos. Mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. Camila porque ainda carregava as feridas de Eduardo e Rafael porque não queria apressá-la ou fazê-la sentir pressionada. Foi Patrícia quem notou primeiro, é claro. Amigas sempre notam essas coisas antes de todo mundo. Vocês dois estão apaixonados e nem percebem, né? Ela disse uma noite, enquanto as três jantavam na casa dela. Camila quase engasgou com a comida. O quê? Não, Paty, não é isso. A gente é só sócios, amigos. Amigos que ficam se olhando feito bobos quando acham que o outro não está vendo? Patrícia riu. Camila, eu conheço você há anos. Sei quando você está se sentindo atraída por alguém. E com Rafael é diferente do que foi com Eduardo. É mais real. Camila ficou quieta, mexendo na comida com o garfo. Eu tenho medo, Paty. Tenho medo de me entregar de novo e me machucar. E se não machucar? E se for exatamente o que você precisa? Patrícia segurou a mão da amiga. Camila, Rafael não é Eduardo. Ele te provou isso todos os dias, nos últimos meses. Mas você precisa deixar o passado no passado em algum momento. Não dá para viver com medo de amar para sempre. Camila sabia que a amiga tinha razão. Mas saber e fazer eram coisas completamente diferentes. Enquanto isso, o trabalho na oficina avançava. Eles tinham terminado a restauração do Cessna 150, que ficou lindo, e já estavam trabalhando em um novo projeto. Desenvolver um sistema de manutenção preditiva para turbinas que usava menos recursos e era mais eficiente energeticamente. A ideia tinha nascido de uma conversa casual entre os dois. Rafael mencionou que sempre achava desperdício a quantidade de peças que eram trocadas preventivamente, mesmo quando ainda podiam funcionar por mais tempo. Camila, com seu conhecimento técnico aprofundado, começou a pensar em formas de criar sensores mais precisos que identificassem exatamente quando uma peça precisava ser trocada, economizando recursos e reduzindo o impacto ambiental. Eles passaram semanas pesquisando, fazendo testes, errando, recomeçando. Investiram todo o lucro que tinham conseguido juntar nos últimos meses em materiais e equipamentos. Era arriscado, mas ambos acreditavam na ideia. Patrícia continuava ajudando, trazendo contatos e oportunidades. Foi através dela que eles conheceram um professor da Unicamp que estava pesquisando justamente sobre eficiência energética. O professor ficou impressionado com o trabalho que estavam desenvolvendo e ofereceu orientação técnica. Vocês têm algo especial aqui, o professor disse, depois de passar uma tarde inteira analisando o projeto. Se conseguirem desenvolver isso completamente e registrar a patente, pode ter um impacto significativo no mercado. Camila e Rafael trocaram olhares. Patente? Eles nem tinham pensado tão longe ainda. Mas para isso, o professor continuou, vocês vão precisar de um investimento maior, de equipamentos mais sofisticados para os testes finais. Já pensaram em buscar investidores?
A gente mal tem dinheiro para as despesas do mês. Rafael riu, mas havia uma ponta de frustração na voz. Investidores estão um pouco fora do nosso alcance. Nem sempre o professor entregou um cartão. Tem um edital de inovação tecnológica sustentável que está aberto. Vocês deveriam se inscrever. Se o projeto for aprovado, recebem uma verba considerável para desenvolvimento. Camila pegou o cartão com as mãos tremendo. Seria possível? Será que eles realmente tinham uma chance? Naquela noite, depois que o professor foi embora, Camila e Rafael ficaram no galpão conversando sobre a possibilidade. Você acha que devemos tentar? Camila perguntou, apoiada em uma bancada de trabalho. Eu acho que não custa tentar. O pior que pode acontecer é negarem, e aí a gente continua do jeito que está. Rafael estava sentado em um banquinho, mexendo distraidamente em uma ferramenta. Mas e se aprovarem, Camila? E se isso realmente der certo? Tenho medo de criar expectativas, ela confessou. Tenho medo de sonhar grande de novo e tomar outra queda. Rafael se levantou e caminhou até ela. Ficou bem perto, olhando fundo nos olhos dela. Sabe qual é a diferença entre agora e antes? Qual? Antes você estava sozinha. Agora você tem alguém que vai segurar sua mão se você cair. E eu prometo, Camila, não importa o que aconteça, eu vou estar aqui. O coração de Camila disparou. Eles estavam tão pertos que ela podia sentir o calor do corpo dele, ver cada detalhe do rosto dele. E por um momento ela pensou que ele fosse beijá-la. E Deus, como ela queria que ele beijasse. Mas Rafael apenas sorriu, deu um passinho para trás e disse: Então vamos escrever esse projeto juntos? Camila assentiu, tentando controlar a respiração. Vamos. Eles passaram as próximas semanas trabalhando no projeto para submeter ao edital. Eram noites longas, cafés infinitos, planilhas, cálculos, descrições técnicas. Patrícia ajudava com a parte burocrática, revisava textos, dava opiniões. Era um trabalho de equipe verdadeiro. Durante esse período, Camila percebeu algo importante. Ela estava feliz. De verdade feliz. Não porque tinha esquecido a dor, mas porque tinha aprendido a construir alegria apesar da dor. Tinha aprendido que era possível recomeçar, que era possível confiar de novo, que era possível sonhar de novo. E mais do que isso, ela estava se apaixonando, lenta, cuidadosa, mas profundamente. Por Rafael, sim, mas também pela vida que estava construindo, pela independência que tinha conquistado, pela mulher mais forte que estava se tornando. Uma noite, faltando 2 dias para o prazo de submissão do projeto, eles estavam fazendo os ajustes finais quando o sistema do computador travou e perderam algumas horas de trabalho. Camila quase surtou. Não! A gente não tem tempo para refazer tudo isso! Rafael, que normalmente era o calmo, também estava estressado. Camila, a gente não salvou um backup. Sério? Eu pensei que você tinha salvado. Ela respondeu exasperada. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da situação caindo sobre os dois. E então, inesperadamente, Rafael começou a rir. Uma risada alta, genuína, quase histérica. Por que você está rindo? Isso não é engraçado, Camila disse, mas os cantos da sua boca começaram a se curvar também. É engraçado, sim. A gente aqui, 2 engenheiros, e a gente esqueceu de fazer backup. Ele continuou rindo e Camila não conseguiu resistir. Começou a rir também. Eles riram até doerem a barriga, riram do estresse, do cansaço, da situação absurda. E quando finalmente pararam, olharam um para o outro e perceberam que estavam sentados no chão do galpão, encostados na parede, completamente exaustos, mas estranhamente leves. Sabe de uma coisa? Rafael disse, ainda recuperando o fôlego. Se a gente não ganhar esse edital, não é o fim do mundo. A gente já ganhou algo muito mais importante. O quê? Camila perguntou.
virando o rosto para ele. A gente ganhou a chance de recomeçar, de construir algo nosso, de ser feliz de novo. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez o coração dela pular. Pelo menos eu ganhei. Ganhei você como sócia, como amiga. E espero que um dia, quando você estiver pronta como algo mais. Camila sentiu os olhos marejarem. Não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia dentro do peito. Rafael, não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu gentilmente. Só queria que você soubesse. Independente do que você decidir, nada muda entre a gente. Prometo. Mas Camila não queria mais esperar. Ela tinha passado meses se reconstruindo, meses reaprendendo a confiar, meses guardando esse sentimento que crescia dentro dela. E naquele momento, sentada no chão frio do galpão, com o projeto inacabado no computador travado, ela percebeu que estava pronta. E se eu disser que também quero algo mais? Ela sussurrou. Rafael ficou imóvel, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você tem certeza? Não, ela admitiu com um sorriso fraco. Não tenho certeza de nada. Ainda tenho medo, ainda tenho inseguranças. Mas tenho certeza de uma coisa. Você me faz querer tentar de novo. Você me faz acreditar que existem homens bons no mundo. Homens que respeitam, que apoiam, que ficam. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu vou ficar, Camila. Prometo que vou ficar. E então, ali mesmo, no chão daquele galpão cheio de ferramentas e peças de aviões, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de cuidado, de promessas silenciosas, de um futuro que estava começando a se desenhar. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. A gente ainda precisa refazer aquele trabalho, Camila disse. Prática até na hora romântica. Rafael riu. Vamos refazer juntos, como a gente faz tudo. Eles passaram a madrugada inteira refazendo o trabalho perdido, mas dessa vez não estava pesado. Estava leve, porque agora eles tinham algo novo para celebrar, além do projeto. 2 dias depois, submeteram o projeto no prazo. 3 meses depois, receberam a notícia. O projeto tinha sido aprovado. Eles ganhariam uma verba significativa para desenvolvimento e mais 6 meses de mentoria técnica. Quando leram o e-mail, Camila e Rafael se abraçaram tão forte que quase caíram. Patrícia, que estava lá na oficina quando a notícia chegou, chorou de alegria por eles. Eu sempre soube que vocês conseguiriam, ela disse, limpando as lágrimas. Sempre soube. Mas a melhor parte de tudo não era o dinheiro. Não era o reconhecimento. Era a certeza de que Camila tinha realmente conseguido recomeçar. Ela tinha caído, tinha se levantado e estava construindo algo ainda melhor do que tinha antes. Com a verba aprovada, eles puderam investir em equipamentos melhores, contratar uma ajudante para a oficina e focar completamente no desenvolvimento da tecnologia. O pai de Camila, seu Joaquim, que no começo tinha tantas dúvidas sobre a sociedade com Rafael, finalmente foi visitar a oficina. Ele passou o dia inteiro lá, observando o trabalho deles, fazendo perguntas, e no final do dia chamou a filha para um canto. Minha filha, eu estava errado, ele disse com os olhos brilhando de orgulho. Eu estava com medo que você sofresse de novo, que se machucasse, mas vejo agora que você não está sozinha. E esse rapaz, esse Rafael, ele é diferente. Ele te olha do jeito certo, do jeito que sua mãe sempre disse que um homem deveria olhar para a mulher que ama. Camila abraçou o pai emocionada. Obrigada por vir, pai. Significa muito para mim. Você sempre quis voar, minha filha, e agora está voando de verdade, do seu jeito, com suas próprias asas. Nos meses seguintes, o projeto avançou rapidamente. Eles conseguiram desenvolver um protótipo funcional do sistema de manutenção preditiva, registraram a patente e começaram a apresentá-lo para empresas do setor. O interesse foi imediato. Várias empresas queriam conhecer a tecnologia, queriam entender como funcionava.
E entre essas empresas, havia uma que fez Camila congelar quando viu o nome: Aerolux. Eduardo Monteiro, através de um intermediário, estava interessado em adquirir a tecnologia. Ele não sabia que a empresa responsável pela inovação era dela. Não sabia que aquela engenheira atrevida que ele tinha expulsado do avião era agora dona de algo que ele desesperadamente queria. Quando Camila contou para Rafael sobre o interesse da Aerolux, ele ficou tenso. "O que você quer fazer?" ele perguntou, segurando as mãos dela. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Há um ano atrás ela teria entrado em pânico, teria fugido, teria desmoronado. Mas agora ela era diferente. "Quero que eles venham conhecer o projeto", ela disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. "Quero olhar nos olhos dele e mostrar que ele não me destruiu, que ele apenas me fez mais forte." Rafael sorriu, orgulhoso. "Então vamos fazer isso, juntos." E foi assim que 2 anos após aquela humilhação no avião, Camila estava prestes a reencontrar Eduardo Monteiro. Mas dessa vez, as coisas seriam muito, muito diferentes. A reunião estava marcada para uma terça-feira, às 10 da manhã, no escritório que Camila e Rafael haviam alugado no centro de Campinas. Era um espaço pequeno, mas profissional, com uma sala de reuniões preparada cuidadosamente para receber clientes importantes. Camila acordou naquele dia com um frio na barriga. Não era medo exatamente, mas uma ansiedade estranha. Rafael dormiu na casa dela na noite anterior e acordou antes para preparar café. "Bom dia", ele disse sorrindo. "Café forte para um dia importante." Camila o abraçou por trás. "Estou nervosa. Você está pronta para isso, e não importa o que aconteça, eu estou aqui." Ele virou-se e beijou a testa dela. Chegaram ao escritório 1 hora antes. Patrícia já estava lá, ajudando nos últimos detalhes. Ela tinha conseguido folga no trabalho para estar presente, porque sabia o quanto aquele dia era importante. "Você vai arrasar." Patrícia abraçou a amiga. "E quando ele perceber quem você é, vai cair de costas." Às 10 horas em ponto, a recepcionista avisou que os visitantes da Aerolux tinham chegado. Eram 3 pessoas: o intermediário, uma advogada da empresa e Eduardo Monteiro. Camila respirou fundo. Era agora. Eduardo entrou por último. Estava impecável como sempre, terno caro, cabelo perfeitamente penteado. Ele cumprimentou o intermediário e a advogada e então olhou para Rafael. "Bom dia, Eduardo Monteiro, CEO da Aerolux." Ele estendeu a mão para Rafael. "Rafael Pacheco, sócio proprietário." Rafael respondeu firme. E então Eduardo virou o olhar para Camila. Levou 3 segundos para o reconhecimento aparecer no rosto dele. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente e toda aquela pose de executivo confiante ruiu por um instante. "Camila?" A voz dele saiu mais como uma pergunta incrédula. "Olá, Eduardo." Ela disse com uma calma que nem ela mesma sabia que tinha. "Prazer em vê-lo novamente. Sou Camila Torres, sócia proprietária e diretora técnica. Seja bem-vindo." O silêncio foi constrangedor. O intermediário e a advogada trocaram olhares confusos. Eduardo parecia completamente perdido. Você é a dona da empresa?" Ele finalmente conseguiu perguntar. "Sócia proprietária, 50% cada." Camila apontou para Rafael. "Mas sim, a tecnologia que vocês demonstraram interesse foi desenvolvida por mim e pelo Rafael. Podemos sentar?" Eduardo sentou-se mecanicamente, ainda em choque. Durante toda a apresentação, ele mal conseguiu prestar atenção. Seus olhos ficavam voltando para Camila, como se não acreditasse no que via. Camila estava impecável. Explicou cada detalhe técnico com precisão, respondeu todas as perguntas com clareza, demonstrou segurança absoluta.
Rafael complementava as informações e juntos formavam uma dupla impressionante. Quando a apresentação terminou, o intermediário estava visivelmente impressionado. Isso é revolucionário. Pode reduzir custos operacionais em até 30%. 35%, na verdade, com base nos nossos testes mais recentes. Camila corrigiu. A advogada se inclinou para a frente. E vocês já registraram a patente? Sim, nacional e internacional. Tudo protegido. Rafael respondeu. Quanto vocês querem pela tecnologia? Eduardo falou pela primeira vez, a voz tensa. Camila e Rafael trocaram um olhar. A patente não está à venda. Mas estamos abertos a discutir licenciamento exclusivo, com royalties por implementação. Eduardo ficou visivelmente irritado. Tudo tem um preço. Nem tudo, Camila respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Algumas coisas simplesmente não estão à venda. A tensão era palpável. O intermediário sugeriu discutir os termos em outra reunião. A advogada concordou, dizendo que precisavam analisar os documentos com mais calma. Antes de sair, Eduardo olhou para Camila. Podemos conversar em particular? Só um minuto? Rafael ficou tenso, mas Camila tocou no braço dele. Claro! Quando ficaram sozinhos, Eduardo soltou um suspiro longo. Eu não tinha ideia. Não sabia que era você. Eu sei, se soubesse, provavelmente nem teria vindo. Camila, sobre aquele dia... Ele começou, a voz falhando. Sobre o dia em que você me humilhou na frente de estranhos... Pode falar. Estou ouvindo. Eduardo abaixou a cabeça. Eu estava errado. Completamente errado. Me senti ameaçado quando você respondeu aquela pergunta. Os investidores ficaram impressionados e eu senti que estava perdendo o controle. Meu ego falou mais alto. Não vai consertar o que fez, Camila disse factual. Eu sei. Eduardo olhou ao redor. Você conseguiu construir algo próprio. E eu perdi tudo. Camila franziu a testa. Como assim? A Aerolux está em crise financeira, má gestão, decisões erradas. Estamos à beira da falência. Meu pai me tirou da diretoria há 6 meses. Eu só continuo como CEO no papel. Por isso estou aqui pessoalmente. É minha última chance de salvar a empresa. Ele deu uma risada amarga. E a tecnologia que pode nos salvar foi criada pela mulher que eu destruí. Camila ficou em silêncio. Sinto muito pela empresa, mas isso não muda nada entre nós. O que você fez não se apaga. Eu sei. Só queria que soubesse que me arrependo. De verdade. Era. Camila corrigiu. Eu era incrível para você. Mas agora eu sou incrível para mim mesma. Essa é a diferença. Eduardo assentiu, derrotado. Você vai nos licenciar a tecnologia? Vamos analisar a proposta. Se for justa, vantajosa, vamos considerar. Mas você vai fazer negócio comigo como qualquer outro cliente. Justo. Ele caminhou até a porta, mas virou-se. Aquele cara, o Rafael, vocês estão juntos? Camila sorriu. Isso não é da sua conta. Mas sim, e ele é tudo que você nunca foi, parceiro de verdade. Quando Eduardo saiu, Camila se apoiou na mesa, as pernas tremendo. Rafael entrou correndo. Você está bem? Camila se jogou nos braços dele. Estou bem. Ele pediu desculpas, mas sabe o que mais? Não importa, porque eu já segui em frente. Nas semanas seguintes, a Aerolux enviou uma proposta generosa de licenciamento. Camila e Rafael aceitaram. Era um bom negócio. Outras empresas também se interessaram e em 3 meses tinham fechado contratos com 5 grandes companhias. Com os lucros, expandiram a empresa, contrataram mais funcionários, investiram em pesquisa, mas Camila teve uma ideia ainda mais ousada. E se a gente comprasse ações da Aerolux? Ela sugeriu uma noite. Rafael quase engasgou. Por quê? Porque estão em crise, as ações estão desvalorizadas. Poderíamos adquirir uma participação significativa.
Não é vingança, é investimento inteligente. Você tem certeza? Tenho, mas só faço se você concordar. Rafael apertou a mão dela. Estou com você. Durante meses, compraram ações discretamente através de uma holding. Quando somaram tudo, tinham 42% da Aerolux. Eram os maiores acionistas. Eduardo não fazia ideia. Até o dia da Assembleia de Acionistas. Camila e Rafael entraram naquela sala em São Paulo como acionistas majoritários. O choque no rosto de Eduardo foi indescritível. Vocês compraram nossas ações? Ele perguntou, a voz fraca. Compramos, Camila confirmou, sentando-se. E agora temos algumas propostas para o futuro da Aerolux. Camila apresentou um plano completo de reestruturação. Rafael contribuiu com ideias de otimização. Juntos, mostraram competência para salvar a empresa. Foi votado. Eduardo seria afastado definitivamente. Um novo CEO seria contratado. E Camila entraria no conselho consultivo técnico. Depois, Eduardo pediu para falar com ela sozinho. Você conseguiu. Ele disse, admirado e derrotado. Nós conseguimos. Camila corrigiu. Não fiz isso sozinha. Você vai me perdoar algum dia? Camila pensou. Eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Perdoar não significa esquecer ou sermos amigos. Significa que escolhi seguir em frente sem ressentimento. Eduardo assentiu, os olhos marejados. Você sempre foi melhor pessoa do que eu mereço. Não é sobre merecer, é sobre escolher ser melhor a cada dia. Camila foi até a porta. Espero que você use esse tempo para encontrar quem realmente é, sem a pressão de ser o CEO perfeito. Talvez descubra que é mais feliz sendo outra coisa. Ela saiu. Rafael estava esperando no corredor. Quando a viu, abriu os braços e ela se jogou neles. Acabou. Ela sussurrou. Não. Rafael sorriu. Agora está só começando. 6 meses depois da Assembleia de Acionistas, a vida de Camila tinha mudado de formas que ela nunca imaginaria possível. A Aerolux, sob nova gestão e com as inovações tecnológicas implementadas, estava se recuperando financeiramente. As ações voltaram a subir e a empresa começava a reconquistar a confiança do mercado. Mas o mais importante não era o sucesso financeiro. O mais importante era o que Camila tinha descoberto sobre si mesma durante toda aquela jornada. Em uma manhã ensolarada de sábado, Camila e Rafael estavam no hangar da oficina, que agora era muito maior e mais moderna do que aquele galpão simples onde tudo começou. Eles tinham uma equipe de 10 funcionários, projetos com empresas internacionais e uma reputação sólida no mercado aeronáutico. Mas naquele dia específico, não estavam trabalhando em nenhum projeto comercial. Estavam trabalhando em algo muito mais pessoal. Está quase pronto. Rafael disse, passando a mão carinhosamente pela fuselagem do avião que estavam restaurando há meses. Só falta os últimos ajustes na pintura. Camila olhou para aquele avião e sentiu o coração apertar de emoção. Era o mesmo modelo, a mesma marca, o mesmo tipo de jato executivo onde ela tinha sido humilhada anos atrás. Rafael tinha conseguido encontrá-lo em um leilão de aeronaves antigas e juntos decidiram restaurá-lo completamente, não como símbolo de vingança ou ressentimento, mas como símbolo de transformação. Você tem certeza do nome? Rafael perguntou, segurando a mão dela. Absoluta. Camila sorriu, olhando para as letras que em breve seriam pintadas na lateral da aeronave. Esperança, porque foi isso que eu encontrei quando achei que tinha perdido tudo. Rafael a puxou para um abraço. Você sabe que eu te amo, não sabe? Camila se afastou levemente para olhar no rosto dele. Aquele rosto que tinha se tornado tão familiar, tão querido, tão essencial na vida dela. Eu sei, e eu também te amo, mais do que imaginei que seria capaz de amar de novo.
Eles se beijaram ali, no meio do hangar, com o sol da manhã entrando pelas janelas e banhando tudo em uma luz dourada. Era um daqueles momentos perfeitos, onde o passado doloroso parecia distante e o futuro brilhava cheio de possibilidades. As semanas seguintes foram dedicadas aos últimos detalhes da restauração. Patrícia vinha sempre ajudar, e até o pai de Camila, seu Joaquim, aparecia de vez em quando para ver o progresso. Ele tinha ficado impressionado com tudo que a filha tinha conquistado. "Sabe, filha", ele disse em uma dessas visitas, enquanto observava o avião, "quando você era pequena e brincava com aquele aviãozinho de madeira que eu fiz, eu sonhava que um dia você voasse. Mas eu pensava em voo literal, como piloto. Nunca imaginei que você voaria de um jeito muito mais alto do que isso." Camila abraçou o pai emocionada. "Obrigada por sempre acreditar em mim, pai, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma." "Filha, a gente nunca para de acreditar nos nossos filhos. Às vezes temos medo, temos dúvidas, mas o amor sempre está ali." Ele olhou para Rafael, que trabalhava em uma das turbinas. "E esse rapaz, ele é bom para você. Vejo nos olhos dele quando te olha. É o olhar de quem ama de verdade." Finalmente, o dia do voo inaugural do Esperança chegou. Camila tinha convidado apenas as pessoas mais importantes da sua vida: Rafael, Patrícia, seus pais, a equipe da oficina e alguns clientes que se tornaram amigos ao longo do caminho. Ela não convidou Eduardo, não por maldade, mas porque aquele momento não tinha nada a ver com ele. Era sobre ela, sobre recomeço, sobre cura. Mas para sua surpresa, na manhã do voo, ela recebeu uma mensagem dele: "Camila, soube pelo intermediário sobre o voo do Esperança. Não vou aparecer porque sei que esse momento é seu, mas queria dizer que estou orgulhoso do que você construiu. E obrigado por me dar a chance de aprender, mesmo que tenha sido da forma mais difícil. Estou fazendo terapia, trabalhando em mim mesmo. Descobri que você tinha razão. Eu sou mais feliz longe da pressão de ser CEO. Estou dando aulas de administração em uma universidade. E pela primeira vez em anos, sinto que estou no lugar certo. Desejo toda a felicidade do mundo para você e o Rafael." "Vocês merecem, Eduardo." Camila leu a mensagem 2 vezes e então mostrou para Rafael. "O que você acha?" ela perguntou. "Acho que as pessoas podem mudar quando realmente querem. E acho que você plantou uma semente importante nele." Rafael beijou a testa dela. "Mas o mais importante é que isso não te afeta mais, não é?" "Não", Camila concordou, guardando o celular. "Não afeta. Fico feliz que ele esteja encontrando o seu caminho. Mas o meu caminho está aqui, com você, com essa vida que construímos juntos." A cerimônia do voo inaugural foi simples, mas profundamente emocionante. Camila fez um pequeno discurso para os presentes, falando sobre quedas e recomeços, sobre dor e cura, sobre como às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. "Esse avião", ela disse apontando para o Esperança, "representa tudo o que passei. Ele é do mesmo modelo daquele onde fui humilhada, onde senti que minha vida tinha acabado. Mas hoje, restaurado e renascido, ele representa exatamente o oposto. Representa que podemos nos reerguer, que podemos transformar nossa dor em força e que nunca é tarde para recomeçar." Houve aplausos emocionados. Dona Helena chorava discretamente, orgulhosa da filha. Seu Joaquim tinha os olhos marejados. Patrícia sorria de orelha a orelha, feliz por ter acompanhado toda aquela jornada. E então chegou o momento do voo. Rafael, que além de sócio era piloto experiente, seria o comandante. Camila seria a copiloto. Eles subiram a escada do avião, acenou para todos embaixo e entraram na cabine. Sentados lado a lado nos controles, com os cintos apertados e os procedimentos de checagem sendo realizados, Rafael segurou a mão de Camila por um momento. Pronta para voar de novo?
Ele perguntou sorrindo. Mais do que nunca, ela respondeu. As turbinas começaram a roncar. O avião começou a se mover pela pista, e então, com uma suavidade perfeita, o Esperança levantou o voo. Camila olhou pela janela e viu o solo se afastando. Viu as pessoas ficando pequenas, viu o mundo se abrindo infinito à frente. E naquele momento, lá no alto, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de quem sabe quem é, de quem conhece seu valor, de quem não depende mais da validação de ninguém. Você sempre quis voar por amor, não por orgulho, Rafael disse, ecoando palavras que tinha dito meses atrás. Camila olhou para ele sorrindo. E agora estou voando, de verdade, com alguém que segura minhas asas, não que tenta cortá-las. Eles voaram por quase 1 hora, sobrevoando Campinas, passando por São Paulo, admirando a vista de cima. E quando finalmente pousaram, foram recebidos com aplausos e abraços calorosos. Nos meses que se seguiram, a vida continuou seu curso natural. A empresa cresceu ainda mais. Camila e Rafael se casaram em uma cerimônia íntima, apenas com família e amigos mais próximos, no próprio hangar, com o Esperança decorado com flores ao fundo. Patrícia foi madrinha, é claro, e chorou durante todo o casamento. Eu sempre soube que você encontraria seu final feliz, ela disse abraçando a amiga, mas confesso que não imaginei que seria tão lindo assim. Não é final feliz, Camila corrigiu, sorrindo. É começo feliz, a história está só começando. E realmente estava. 1 ano depois do casamento, Camila descobriu que estava grávida. A notícia encheu a todos de alegria. Seu Joaquim não cabia em si de felicidade com a ideia de ser avô. Dona Helena já tinha começado a tricotar roupinhas de bebê. Mas a melhor parte foi quando Camila contou para Rafael. Eles estavam, como sempre, trabalhando no hangar, quando ela simplesmente parou o que estava fazendo e disse: Rafael, vamos precisar de um funcionário a mais daqui a alguns meses. Ou melhor, daqui a 7 meses. Rafael levou alguns segundos para entender. E quando entendeu, largou as ferramentas e correu para abraçá-la, girando ela no ar. Sério? Sério mesmo? Sério? Camila riu, feliz com a reação dele. Vamos ter um bebê, ele gritou para a equipe toda, que comemorou como se fosse vitória de Copa do Mundo. E assim, a vida seguia, com altos e baixos, com desafios e conquistas, mas sempre com amor, sempre com parceria, sempre com respeito mútuo. Camila nunca mais encontrou Eduardo pessoalmente. Soube por terceiros que ele realmente tinha mudado de vida, que estava bem, que tinha encontrado um propósito novo, longe dos negócios da família. E isso era bom. Não porque ela precisava da aprovação dele ou do perdão dele, mas porque significava que mesmo as pessoas que nos machucam podem evoluir. Mas essa história não é sobre Eduardo. Nunca foi. É sobre Camila. Sobre uma mulher que caiu, se levantou e descobriu que era muito mais forte do que imaginava. Sobre uma mulher que transformou dor em propósito, humilhação em motivação, derrota em recomeço. É sobre entender que nosso valor não depende de quem nos ama ou deixa de nos amar. Não depende de cargo, de status, de aprovação externa. Nosso valor é intrínseco, está dentro de nós, e ninguém pode tirar isso se não permitirmos. É sobre aprender que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E que as maiores quedas podem nos ensinar a voar mais alto, principalmente quando encontramos alguém que segura nossas asas em vez de tentar cortá-las. Anos depois, quando a filha de Camila e Rafael, que foi nomeada Helena em homenagem à avó, perguntou sobre o avião chamado Esperança, que estava pendurado em miniatura no escritório da mãe, Camila sentou com ela e contou a história.
Não escondeu as partes difíceis. Não fingiu que foi fácil. Contou sobre a humilhação, sobre a dor, sobre os dias em que quis desistir. Mas contou também sobre a reconstrução, sobre o amor que nasceu nos momentos mais difíceis, sobre a força que descobriu dentro de si mesma. Mamãe, você ficou com raiva dele para sempre? A menina perguntou com aquela curiosidade inocente das crianças. No começo, sim, mas depois entendi que raiva é como veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Não vale a pena. Escolhi perdoar, não por ele, mas por mim. Para ser livre de verdade. E você acha que ele era uma pessoa má? Camila pensou bem antes de responder. Acho que ele era uma pessoa perdida que fez escolhas ruins, mas as pessoas podem mudar. E mais importante, eu não tinha que ficar ao lado dele esperando essa mudança. Às vezes, cuidar de si mesma significa se afastar de quem nos machuca, mesmo que essa pessoa um dia melhore. A menina assentiu, absorvendo as palavras. Quando eu crescer, quero ser forte como você, mamãe. Camila abraçou a filha com os olhos marejados. Você já é forte, meu amor. Só precisa descobrir isso. E agora, chegando ao final dessa história, quero agradecer você por ter ficado comigo até aqui. Espero que a jornada de Camila tenha tocado seu coração de alguma forma. Se tocou, deixe a sua opinião nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E não esquece do like, porque cada curtida mostra que esse conteúdo está alcançando as pessoas certas. A história de Camila nos ensina que não importa quantas vezes a vida nos derrube. O que importa é quantas vezes escolhemos nos levantar. E que quando nos levantamos, não precisamos voltar a ser quem éramos antes. Podemos nos tornar alguém ainda melhor, mais forte, mais sábio. Há quedas que nos destroem, mas há quedas que nos reconstruem de um jeito que nunca seríamos capazes sem elas. E no final, não é a queda que define quem somos, é o que fazemos depois dela. Camila voou, não apesar da dor, mas através dela. E hoje, quando olha para trás e vê tudo o que passou, não sente mais raiva ou ressentimento. Sente gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de recomeçar. Gratidão por ter encontrado pessoas verdadeiras no caminho. Gratidão por ter descoberto que o amor verdadeiro não diminui a gente, mas nos faz crescer. E toda vez que o Esperança levanta voo, levando ela e Rafael para novos destinos, Camila lembra de onde veio, do quanto caminhou e de como cada passo valeu a pena. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir quem nos machucou. A melhor vingança é ser feliz, apesar de tudo. É construir uma vida tão cheia de amor, de propósito e de paz, que o passado doloroso se torna apenas uma lembrança distante de quem fomos antes de nos tornarmos quem realmente somos. E essa é a mensagem que fica. Você pode recomeçar. Não importa a sua idade, não importa quantas vezes já caiu, não importa o quanto machucaram você. Sempre há uma chance de escrever um novo capítulo, de voar de novo, de ser feliz de verdade. Basta ter coragem de dar o primeiro passo. E se você não conseguir dar esse passo sozinha, procure alguém que segure sua mão, porque assim como Camila descobriu, a gente não precisa ser forte sozinha. A gente só precisa ser corajosa o suficiente para aceitar ajuda. Há quedas que nos ensinam a voar mais alto, principalmente quando encontramos alguém que, em vez de cortar nossas asas, nos ensina que sempre podemos voar sozinhas, mas que voar acompanhada é muito mais bonito. E assim termina a história de Camila Torres. A mulher que foi expulsa de um avião e anos depois comprou a companhia. Mas mais do que isso, a mulher que perdeu tudo e ganhou algo muito mais valioso. Ela mesma.